Perdeu alguma coisa do Flamengo em maio? Então vem comigo, porque vamos analisar o mês do Mengão sem clubismo, olhando os resultados, os números e principalmente os sinais que ficaram para o resto da temporada. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente a trazer mais análises do Mengão. E no final do vídeo, comente se vocês concordam comigo. É isso, então bora logo sem enrolação. O Flamengo encerrou o mês de maio com 9 partidas disputadas, 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Classificação para as oitavas da Libertadores, melhor campanha geral da competição e uma eliminação na Copa do Brasil. O aproveitamento geral foi positivo, mas quando analisamos o contexto das partidas, percebemos que o mês poderia ter sido ainda melhor. Saca só. O mês começou com um clássico que parecia controlado. O Flamengo enfrentava o Vasco, onde o Flamengo fez uma ótima primeira etapa e abriu 2-0 no segundo tempo. Tudo indicava uma vitória tranquila para o rubro-negro, mas vieram os erros de concentração. O Vasco diminuiu aos 84 minutos e encontrou um empate nos acréscimos. Resultado, 2 pontos preciosos deixados pelo caminho. E olhando para trás, esse jogo acabou sendo um aviso do que aconteceria em outros momentos do mês. Na sequência, o Flamengo enfrentou o Independiente Medellín pela competição da Libertadores, mas praticamente não houve jogo. Confusão causada pelos torcedores colombianos levou ao encerramento da partida e o Flamengo venceu por WO, onde, no resultado oficial, na justiça, a equipe rubro-negra foi declarado o vencedor do confronto por 3-0. 3 pontos importantes para a campanha continental. Se lembra que eu comentei que o confronto contra o Vasco acabou sendo um aviso do que aconteceria em outros momentos do mês? Saca só. No Sul, o Flamengo precisava reagir no Brasileirão. E conseguiu. Ele foi lá, venceu por 1-0, inclusive com gol de Carrascal. Um resultado importantíssimo. Mas já começava a aparecer um problema que acompanharia a equipe durante todo o mês. A dificuldade para transformar volume ofensivo em gols. E aí, talvez chegamos num dos jogos mais marcantes do mês. O Flamengo chegou no Barradão carregando uma vantagem construída no primeiro confronto, mas desperdiçou uma quantidade absurda de oportunidades. No primeiro confronto, o Flamengo venceu o Vitória por 2-1 pela Copa do Brasil. Foi para o Barradão e enfrentou a equipe baiana numa pressão gigantesca. Dito isso, o Flamengo desperdiçou uma quantidade absurda de oportunidades. Foram 26 finalizações e 7 chutes no gol, nenhum gol marcado. Enquanto isso, o Vitória foi extremamente eficiente, com 5 finalizações e com 4 indo no alvo. Resultado? 2 gols. Eliminação da Copa do Brasil. Um exemplo perfeito de como eficiência vale mais que volume de jogo. Mas o Flamengo não podia chorar pelo leite derramado. Logo após a eliminação, o Flamengo enfrentou o Atlético em Curitiba. Foi um jogo difícil, muito disputado. O Flamengo conseguiu arrancar um empate importante fora de casa, onde na partida ainda teve a expulsão de Danilo, lá no fim do jogo, que aumentou ainda mais o grau da dificuldade. No fim das contas, um ponto que evitou um prejuízo maior. Então, o Flamengo começou uma sequência de confrontos no Maracanã, ao todo 4. O primeiro contra o Estudiantes, onde o Flamengo precisava vencer para encaminhar de vez a sua vaga. E venceu. Mas, novamente, surgiu o mesmo roteiro. O time criou muito, finalizou bastante, produziu inúmeras oportunidades e marcou apenas uma vez. Classificação veio, mas os sinais de alerta permaneceram. Eficiência é algo extremamente importante para uma equipe, e esse confronto que eu vou falar agora foi o que mostrou mais isso. A pior noite do mês, o principal confronto de maio, também a principal decepção. O Flamengo começou bem, criou oportunidades, mas não aproveitou. E logo depois, veio a expulsão de Carrascal no fim da primeira etapa. A partir dali, a equipe do Palmeiras assumiu o controle. Marcou uma vez antes do intervalo e aproveitou os espaços deixados pelo Flamengo na segunda etapa para construir um bom resultado. Mais do que a derrota, o que ficou foi a sensação de que o Flamengo desperdiçou oportunidades importantes contra um concorrente direto. Se for ver,
No início da partida, Paquetá teve uma chance clara e perdeu. Isso é lance que o Flamengo não pode estar perdendo. Dito isso, uma derrota triste e que deixou o Flamengo em maus lençóis. Logo após isso, o Flamengo foi para a sua última partida pela fase de grupo da Libertadores. Já classificado, o Flamengo entrou em campo buscando confirmar a melhor campanha geral da Libertadores. Conseguiu. Vitória por 3-0. Mas os números chamam a atenção. Mais uma vez, 27 finalizações, 15 chutes no gol, apenas 3 gols marcados. Foi uma atuação dominante, porém reforçou novamente o problema de eficiência. E aí eu posso estar sendo chato, no quesito que foi um ótimo placar. Posso até estar sendo, mas para pensar. 27 finalizações, 15 foram ao gols. Será que em confrontos extremamente importantes isso não pode fazer falta? Para fechar o mês, o Flamengo venceu o Coritiba por 3-0. O placar foi confortável, mas quem assistiu ao jogo percebeu que o Coritiba conseguiu criar alguns contra-ataques perigosos, principalmente antes da expulsão do jogador paranaense. Contra equipes mais fortes, essas situações poderiam gerar problemas. E além disso, depois da expulsão, o Coritiba ainda teve sim uma ou duas oportunidades. Então o Flamengo tem que se organizar para evitar esse tipo de situação. Para mim está claro, só existe uma conclusão sobre o mês de maio, e ela é simples. O Flamengo cria muito, mais do que converte. Durante praticamente todo o mês a equipe dominou jogos, teve posse de bola, criou oportunidades. Mas em muitos momentos desperdiçou chance clara, manteve adversários vivos na partida e foi punido pela falta de eficiência. Foi assim contra o Vitória e foi assim contra o Palmeiras. Poderia ter acontecido em outros jogos também. O lado positivo é que o Flamengo continua produzindo futebol. O sistema ofensivo funciona, a equipe cria oportunidades em praticamente todos os jogos. O lado preocupante é que as próximas fases da temporada terão um nível de exigência muito maior. Nas oitavas da Libertadores, por exemplo, dificilmente haverá 20 ou 30 oportunidades para desperdiçar. Contra equipes fortes, cada chance perdida pode significar uma eliminação. Por isso, a pausa para a Copa do Mundo pode ser extremamente importante para Leonardo Jardim. Ajustar esse detalhe, porque elenco existe, qualidade existe, capacidade de competir por títulos também. O que precisa melhorar é a eficiência. Para fechar, minha nota do mês foi 7,5. Não foi um mês ruim, muito pelo contrário. O Flamengo conquistou a melhor campanha geral da Libertadores, venceu 6 partidas e manteve um aproveitamento acima de 70%. Mas também foi um mês que deixou cicatrizes importantes. A eliminação para o Vitória e a derrota para o Palmeiras mostraram exatamente onde o Flamengo precisa evoluir. Enquanto a equipe continuar desperdiçando tantas oportunidades, continuará correndo riscos desnecessários. O potencial para conquistar títulos está presente. Agora, resta transformar domínio em resultados de forma mais consistente. E você? Concorda com a nota 7,5 para o mês de maio ou daria uma nota diferente para o Flamengo? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Você concorda com toda essa minha opinião e com toda essa análise? É isso. Até o próximo vídeo, nação. Valeu!